Bom, irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente, visível, palpável na vida de todos. Meus irmãos, que alívio é tirar essa máscara, né? Mas, se Deus quiser, para a glória de Deus, chegará brevemente esse tempo de podermos cantar, orar, né, sem esse acessório e também poder pregar e contemplar os irmãos, então, da mesma maneira. Irmãos, feliz de estar aqui, uma alegria, abertura, né, do trabalho da federação, algo muito, muito simbólico, muito especial no coração, não somente da Federação de Juventude, mas eu tenho certeza que de todo o presbitério. E por conta disso, nós vamos falar sobre uma determinada temática que eu gostaria demais, de que tivessem falado isso para mim quando eu era jovem, quando eu era adolescente, depois juventude. Gostaria demais que tivessem me orientado a partir de determinados textos bíblicos. E então vamos falar sobre essa temática que tem relação com o Evangelho e a vida praticada, pautada pelo Evangelho, tá bom? Vamos ficar de pé para a leitura. Nós, na verdade, vamos ler 3 textos, tá bom? Na verdade, o texto final vai ser o texto maior da reflexão, mas os irmãos vão entender o motivo dos outros 2 textos. O primeiro texto é Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos agora comigo para Colossenses. Colossenses capítulo 1. A partir do verso 3, diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso, se vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Irmãos, até aqui eu peço que os irmãos vão lá para 2 Pedro e deixem marcado, tá bom? Vamos ler depois 2 Pedro, podem tomar assento. Bom, irmãos, talvez a pergunta que deva ser feita, não só para a juventude, né, embora seja um culto dirigido pela juventude, com essa celebração também pela abertura, né, ou reabertura dos projetos de maneira presencial, mas para todo cristão, para todo cristão. Uma pergunta que eu tenho certeza que quando eu era jovem, na verdade são 2 perguntas. A primeira talvez eu respondesse certo, a segunda tenho certeza que eu responderia errado. A primeira pergunta é o seguinte: o que te faz ser cristão? Veja, vocês estão iniciando novamente os projetos do ano, e talvez seja uma pergunta, ou as 2
perguntas que vou fazer sejam as perguntas que devam marcar e pautar não somente os projetos seguintes, mas as vidas de cada um de vocês que estão aqui presentes e que estão online também com a gente. O que faz de você um cristão? O que te fez um cristão? Por que você pode se afirmar um cristão? Bom, para quem frequenta a escola bíblica dominical é mais fácil responder. Acho difícil quem frequenta a escola bíblica não responder Jesus Cristo. Eu falo de escola bíblica, lógico também, e que ouve sermão, preste atenção em sermão. Mas Jesus Cristo te faz cristão, te faz ser cristão. Mas a segunda pergunta é o seguinte: muito bem, o que te mantém cristão? Você já parou para se perguntar isso, de fato? Se é que você já se preocupou com isso? O que te mantém cristão? Na minha juventude, a minha resposta seria: isso é fácil. Jesus Cristo me fez um cristão, porque na cruz, pelo sacrifício dele, ele me aproximou novamente do Pai, com o perdão dos meus pecados, através de sua morte e ressurreição. Ok. E o que te faz, o que te mantém cristão? Isso é fácil. Basta eu continuar seguindo, então, os caminhos de Jesus, através do que eu faço dentro da igreja, através da frequência dos cultos, através da minha fidelidade financeira, através do meu comprometimento, do meu compromisso com, enfim, com os irmãos, com a obra, sabe? Você conseguiria pensar em alguma resposta parecida com isso? Do tipo, que me faz um cristão? Bom, talvez no meu ambiente de estudo ou de trabalho, continuar professando a fé, enfim. O grande problema dessa resposta é que essa resposta, e eu não sei se você daria essa resposta, mas eu daria quando era jovem. Eu daria essa resposta. O problema dessa resposta é que essa resposta parte do seguinte problema: uma confusão que pode acarretar na mente de um cristão, ou às vezes de uma igreja inteira, entre o que é o Evangelho e quais são os resultados do Evangelho. Então, a primeira resposta, todo mundo, lógico, o que me faz cristão? Jesus Cristo. No entanto, o que me mantém cristão não são as nossas obras. Não é o que você faz, não é o que você realiza, mas o que te mantém cristão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que, pela fidelidade dele como o próprio Deus e Senhor, numa aliança com o Deus Trino, o Pai e o Espírito, em que eles se comprometeram entre eles mesmos, entre eles três, em providenciar a reaproximação entre nós, pecadores, e eles três, que são um Deus santo. Por causa dessa aliança entre os três, eles fizeram um pacto em que o Filho morre, agrada ao Pai com o seu sacrifício, ressuscita, o Pai o ressuscita dos mortos, e a partir disso aquele que crê não morrerá, mas viverá para sempre, com base e segurança no quê? Não no que eu faço ou realizo, mas com base e segurança no que foi feito e realizado. Eu vou falar sobre essa problemática entre o Evangelho e o resultado dele, tá? Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Ok, então é necessário ter fé nesse sacrifício do Filho. Mas fé exatamente no quê? Você sabe me dizer? E vejam que são perguntas importantes, e agora eu não vou saber dizer quem disse, quem cunhou essa frase, talvez o reverendo Nilson em outro momento pode nos ajudar, mas a frase do seguinte, que não são as respostas ou afirmações que movem o mundo, mas as perguntas são a alavanca do mundo, algo assim. Tem uma frase assim: as perguntas são a alavanca do mundo. Talvez nós, como cristãos, deveríamos fazer mais perguntas para nós mesmos, para o pastor também, mas para nós mesmos, para nós mesmos. Você se afirma um cristão, está pronto para se afirmar um cristão até a morte? Morte de cruz ou morte de Covid? Você está pronto para se afirmar um cristão até a morte?
Ok, eu sei que você vai dizer sim. Por quê? Por quê? Porque você frequenta culto? Porque você um dia foi batizado? Porque você é fiel nas contribuições? Porque você toma ceia e não perde uma por mês, todo mês? É de fato isso que te faz ser um cristão e é isso que vai te fazer morrer nessa fé? Ou o próprio Cristo? Mas aí você tem um outro problema e uma outra pergunta. Fé no quê em relação a Cristo? Eu vou deixar você pensar alguns segundos enquanto bebo um pouquinho de água. Irmãos, essa resposta, ela poderia ter várias facetas, várias faces possíveis de respostas e corretas e que se complementam. Mas eu gosto de uma resposta. Eu acho uma resposta muito interessante. O fato de que, para estarmos de fato religados com o Pai, seguros em Cristo e afirmados como cristãos e mantidos como cristãos até o fim, e inclusive isso é muito importante para a fé de cada um de vocês, porque se vocês precisam ir e pregar o Evangelho para trazer mais discípulos, vocês têm que ir com convicção do que vocês creem. Pensem comigo. Eu preciso então, sim, pela fé me apropriar do Cristo, por ele ser o Cordeiro que o próprio Deus providenciou como sacrifício no meu lugar. Ok, eu preciso, isso é um elemento da fé, ou de ação, de uso da fé. Mas há entre outros, um outro elemento muito interessante. Por que sacrifícios no Antigo Testamento não resolviam e o sacrifício de Jesus resolve? É lógico que teologicamente a gente tem boas respostas para isso, mas acho que uma resposta simples é a seguinte: nenhum daqueles animais ressuscitaram. Os animais não ressuscitaram. Eu preciso, pela fé, me apropriar do Cordeiro que o próprio Deus me deu, para entregando em sacrifício a Ele, para que o meu pecado seja perdoado, para que eu tenha novamente acesso e conexão direta com Ele. Eu preciso, pela fé, ao entregar a Ele, ter a fé de que este sacrifício de fato ressuscitou. Porque se Ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Qual é a ideia? Eu entrego um sacrifício para apaziguar a ira de Deus. Se esse sacrifício não vencer a morte, eu estou perdido. Eu estou perdido. Então, dentre tantos elementos de fé envolvidos na salvação, é a fé nessa ressurreição. Muito bem. Então, se é Jesus que me faz um cristão, e é o próprio Jesus que me mantém cristão, como fica tudo aquilo que eu falei antes sobre o que fazemos e o que realizamos como cristãos? É o problema que eu disse anteriormente. Uma confusão entre o que é o Evangelho e quais são os resultados do Evangelho. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não sei se todos aqui nasceram dentro de um lar cristão, muito provavelmente nem todos. Eu nasci em lar cristão, no entanto, ninguém aqui nasceu crente. Todo mundo aqui nasceu miserável, pecador, pobre, cego e nu, necessitado da graça de Deus e necessitado do Cordeiro Santo que tira o pecado. Todos, sem exceção. Alguns foram alcançados pela graça mais cedo, outros tardiamente. Muito bem. No entanto, a gente pode pontuar algumas diferenças entre pessoas que não são cristãs e cristãos. Cristão gosta de culto? Sim. Cristão gosta de orar? Sim. Cristão gosta de cantar louvores a Deus, poesias cantadas? Sim. Cristão gosta de retiro espiritual? Sim. Sim. O não cristão, ele não gosta de nada disso, a não ser que tenha algum outro atrativo, né? Mas o não cristão não gosta de nada disso. O cristão, você, só gosta disso e só gosta de estar alegremente em ambientes como este, de culto ao Senhor e comunhão entre irmãos, porque o Evangelho fez efeito na sua vida. Percebe?
O evangelho, ou aquele que ainda não foi dilacerado, não teve o coração destruído pelo evangelho, esse não gosta de nada disso que cristão gosta, que crente gosta. Vamos chamar de crente, que é pronto, é o popular. Eles não gostam de nada disso que crente gosta. Mas qual é o problema? O problema se encontra em que Romanos capítulo 1, quando uma vez que fomos convertidos pelo Senhor, nos esquecemos que o poder de Deus para transformação é o próprio evangelho, quando nós nos esquecemos desse detalhe, nós temos a tendência de acreditar que o evangelho foi a porta de entrada, mas agora é comigo, e agora é pelas minhas obras. Quando a gente olha, então, bom, primeiro, deixa eu pontuar algo importante aqui de Romanos 1. Você quer que pessoas se convertam? Sim, nós queremos. Somos embaixadores do rei, recebemos o chamado da parceria, da missão dele, da expansão do reino dele nesse mundo dominado pelo império das trevas. Muito bem, faça seus eventos, faça suas atividades, faça o louvorzão, faça o teatro, faça tudo. Mas se tudo disso que você fizer, o foco central, o ponto alto, o objetivo ou o apontamento, não for o poder de Deus que transforma, a saber, o evangelho, o que você vai estar promovendo, na verdade, é um movimento religioso. Pela graça de Deus, todas as canções que nós cantamos hoje apontam para o evangelho. Isso é importante. Pela graça de Deus, o culto todo foi focado e direcionado em Cristo. Mas nunca perca esse foco, esse ponto, de que se não for pelo evangelho, as pessoas não se converterão. No muito, ficarão satisfeitas com o trabalho efetuado. No entanto, o que é o poder de Deus que transforma? O evangelho. O evangelho. E aí eu vou com vocês lá para Colossenses, capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo, ele começa dizendo que dá graças a Deus. Ele dá graças a Deus porque ele lembra de como está a igreja de Colossos a partir do momento em que a igreja foi impactada pelo evangelho, pela ouvir sobre a esperança que há no evangelho. Paulo está frisando isso, ok? Ele vai dizer então, verso 4, verso 5, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, desta esperança vocês ouviram falar antes, por meio da verdade do evangelho. Então, esse povo mudou todas as suas práticas, é uma igreja avivada e feliz no Senhor, e Paulo está testificando isso, e ele diz que houve um start, um ponto de partida, um momento específico, quando ouviram do evangelho, verso 8, que chegou até vocês. Ele vai dizer o que esse evangelho está fazendo. Ele está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. Desde quando? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então houve um dia, com hora marcada, em que os irmãos de Colossos ouviram, e não somente ouviram, entenderam. Meus irmãos, só aqui aquela frase muito bonita, e que a gente até entende o que a pessoa quer dizer, mas é muito bonita, mas é errada. Não pregue o evangelho, se possível, use palavras. Tá, é muito bonito. Só que o evangelho é uma mensagem. Evangelho não é algo que se vive. Evangelho é algo pelo qual você constrói o caminho que você vai trilhar. O evangelho é um anúncio. A sua vida é palpada a partir do anúncio. Portanto, tem que anunciar, porque o que o Paulo está dizendo aqui é que se eles não tivessem ouvido, esse evangelho da graça não teria feito seu efeito. Só que bastava falar de qualquer jeito, tipo, Jesus te ama. Não, eles tiveram que entender. Então eles ouviram e entenderam. E a partir de ouvir e entender, aconteceu uma coisa aqui com eles. Paulo diz o seguinte: vocês estão produzindo fruto e crescimento.
A ideia aqui do texto é ato contínuo, sabe? Então assim, a partir do momento em que você ouviu sobre o Evangelho da Graça do Senhor Jesus, houve um start na sua vida e você começou a produzir de maneira contínua e ininterrupta, não para, produzir fruto e crescimento. E aqui vem uma grande pergunta. Desde o momento em que você se viu como cristão, até os dias de hoje, você continua produzindo fruto e crescendo continuamente, ininterruptamente? Isso é uma realidade na sua vida. Mais alguns segundos para você pensar nessa pergunta. Ou você já se encontra cansado, sabe? Quando a gente está num processo de plantação de igreja, a gente tem que lidar com um monte de coisa. E a gente tem que lidar com pessoas que estão desigrejadas, por exemplo. E a gente encontra muita gente cansada. Eu costumo dizer que quando você esquece Romanos 1,16, quando você não observa Colossenses 1, esse do trecho 3 em diante, quando você acha que o Evangelho foi somente a porta de entrada para a igreja e ele fica para trás, porque agora a gente tem que discutir criacionismo ou evolucionismo, sabe? Agora a gente tem que discutir ideologia de gênero, não que essas questões não precisem ser discutidas, precisam e seriamente. Mas existe uma outra discussão que, infelizmente, quando ela fica para trás, ela pode causar dois resultados. Quando você vive uma vida, vou botar aspas aqui, vocês vão entender por quê. Quando você vive uma vida cristã, mas não vive a partir do Evangelho, o Evangelho foi apenas aquela história que lhe foi contada e naquilo que se chama primeiro amor. Você ficou encantado e entrou para a igreja e quis ser batizado e se envolveu, mas aquilo foi ficando distante. Quando você vai deixando o Evangelho, que é o poder, para trás e vai galgando a sua fé e a sua construção de fé a partir da agenda religiosa da igreja, e não da agenda de Jesus, mas da agenda religiosa e institucional, e somente, e veja, não há problema nenhum, não sei quantos conhecem aqui um livro chamado A Treliça e a Videira, eu indico profundamente, né? Se você não tem uma organização, que seria a treliça, você não consegue fazer o crescimento da videira, que é a vida. Então há necessidade, lógico, de organização institucional. O problema é quando a treliça se torna mais importante. O problema é quando a fonte de vida ficou para trás, porque você se apaixonou pela instituição e pela treliça. Quando isso acontece, pode-se gerar dois frutos no coração humano. Primeiro, cinismo. O que é o cinismo? É aquela pessoa que, por ter deixado o Evangelho para trás e começou a construir toda a sua carreira de fé na religião e nas agendas da religião, uma pessoa cínica, é uma pessoa que ela tá cansada, mas ela não se entregou ainda, talvez nem se entregue, porque já se tornou cínico, e ele no fundo, não acredita que ele tem mais jeito. Do tipo assim, olha, eu creio, sabe? Eu creio em Jesus, creio na igreja do Senhor, né? O credo apostólico, né? Creio na amada igreja, na santa igreja, creio em tudo isso, mas eu não consigo ver nada além disso. Gradativamente isso tem virado pó e ruína no meu coração. E aí você se torna um cínico. O que é o cínico? O cínico é aquele sujeito que não acredita e não experimenta, porque ficou para trás, a graça e o poder do Evangelho, que transforma todo aquele que se pauta no Evangelho. Lembrando novamente que o Evangelho é uma história, não é um afazer nosso.
é uma história. O cínico é aquele sujeito que frequenta religiosamente um culto, que tem uma oração garbosa, que tem todo um trejeito religioso impecável, mas que quando sai de um ambiente desse, como de um culto, e se encontra com seus amigos de trabalho ou de estudo, ele se revela outra pessoa. Não é que o sujeito é mau, alguns são sem vergonha assim, tá, irmãos? Não vamos aqui também passar pano. Alguns são sem vergonha, tem que se converter. Mas, de uma maneira geral, quando o cara entrou no cinismo, não é que ele é mau, é que assim, é a maneira que ele encontrou para suportar o peso da própria existência, porque ele não aguenta. Porque ele não está vendo acontecer nada. Isso é uma possibilidade. O cinismo. A vida religiosa pela vida religiosa. A segunda possibilidade é o próprio cansaço, o abandono gradativo da vida em comunhão, porque não percebe mais refrigério. Sabe, irmãos, quando você tem que todo ano fazer a mesma coisa, porque sempre fez a mesma coisa, e você tem que cumprir aquilo, porque sempre teve que cumprir, e aí você já é presidente do negócio já há 5 anos direto, não aguenta mais isso? Cansei, perdeu a graça. Perdeu a graça. São pessoas que, mesmo tanto estando em um estágio quanto o outro, eles se perderam do Evangelho e estão confundindo o resultado com a fonte. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso. Teólogos vão falar sobre vou chamar de fenômeno que acontece com todo cristão. Se não aconteceu com você, não se preocupe, vai acontecer. Algo chamado a noite escura da alma. Creio que alguns já ouviram sobre esse termo. Aquele momento da vida em que você está cansado, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você entrou quase que num vazio, tá? Se você não passou por isso ainda, vai passar. Tu vai passar por isso. Até porque é para isso que existe a igreja do Senhor. Para quando você não conseguir orar ou ler a Bíblia, a igreja te abraça, te puxa para um canto e fala assim: você não consegue abrir a boca para falar com o Senhor? Só fica quieto e ouve eu falar com Ele, porque eu vou falar por você. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Tudo bem. Mas então, a pessoa entra nesse cansaço, nesse pré-cinismo, quando o cara vira cínico mesmo, Senhor, irmãos, só mesmo uma nova transformação, de fato. Mas, você já ouviu algo assim, ou você já falou alguma coisa assim: pastor, eu não estou bem, eu estou fraco, eu estou precisando de um renovo espiritual, vamos fazer um retiro? Já viu alguma coisa assim? Ou você já falou? Eu já falei, quando era jovem, vamos fazer um retiro. Mas por que, meu irmão, retiro? No meio da pandemia, porque a gente está fraco, espiritualmente. Vamos fazer um retiro, ou então vamos fazer um mega evento para animar. Irmãos, é outro negócio que me causa arrepio. Vamos animar a juventude, tem que animar. Por quê? Porque se eles desanimarem, eles vão para o mundo. Meus irmãos, se o fato deles irem para o mundo ou continuarem firmados em Cristo estiver condicionado ao seu trabalho, está todo mundo perdido. Ou o meu trabalho está condicionado ao poder de Deus que transforma e mantém. E nada contra aqui animar, fazer algo divertido, não é esse o ponto. Espero que vocês estejam entendendo. O ponto é quando depositamos a nossa fé, não no elemento que traz vida, que é o próprio Cristo e a sua história, mas nos resultados. Você está fraco espiritualmente? Chama um irmão mais maduro, chama um pastor, chama alguém do seu lado. E se você não sabe ou não consegue fazer isso, pede para essa pessoa contar para você de novo a história do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê.
E a partir do momento do start, do início, ele gera constantemente frutos e crescimento. Volto à pergunta: você tem gerado frutos e crescimento constantes? Ou você está cansado? Ou você estacionou? Se você estacionou, o próprio Senhor Jesus tem a solução para você. O apóstolo Pedro vai dizer por que isso acontece. Vamos comigo lá para 2 Pedro? Segunda Pedro, capítulo 1. A partir do verso 3. Olha só o que ele diz, me acompanhe. Nós vamos aqui verso a verso entender o que ele está dizendo. Pelo poder de Deus, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas. Vamos parar aqui. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas. O Evangelho é o poder de Deus para transformação, mas o Evangelho não é todo o poder de Deus. Aqui no texto está falando do próprio Senhor que age poderosamente em todas as esferas. E lógico que no contexto a gente vai ver o apontamento para o Evangelho, mas ele vai dizer, olha só, pelo poder de Deus já te foi concedido todas as coisas que... Aí se você tem um adepto da teologia da prosperidade, ele para aqui, né? Deus já me deu tudo, o gafanhoto não vai tirar. Não, meu irmão, lê em frente, continue em frente. Não pare no meio do caminho. Nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Para quê? Do que se trata a vida e piedade? Ora, se trata do oposto da morte, se trata do oposto das trevas, se trata do oposto da sepultura. O Senhor providenciou, concedeu tudo o que era necessário para duas coisas na sua vida. Primeiro, para você estar vivo. Isso vem do Senhor, isso não vem de obra sua, em momento algum. Isso vem do Senhor. E em segundo lugar, além de estar vivo, nele, ele concede tudo o que é necessário para que você tenha uma vida em piedade ou santidade. E veja que quando a gente estava falando aqui de cansaço e de cinismo, o que vem à tona, pelo menos, se nós formos honestos na nossa mente, no nosso coração, é que por estarmos cansados da religiosidade cristã, pecados e tentações se tornam mais comuns. Sabe por quê? Porque eu cansei da igreja, mas lá eu fiz muito bem. Mas eu estou cansado. Só que o Senhor concedeu tudo o que é necessário para você estar vivo e ser santo. Ora, se Ele conduziu tudo o que é necessário, por que eu ando assim? Vamos em frente. Como que Ele conduziu isso? Aí Ele vai dar o como. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Irmãos, a gente poderia talvez ficar um mês só aqui nesse verso. Todo sábado. Pelo pleno conhecimento. Irmãos, pleno conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que para sorte de vocês não vão precisar me responder. Porque ela é desconcertante. O que é o Evangelho? Eu coloquei como três critérios, como critério, três respostas que alguém que queira ser membro da igreja que está sendo plantada precisam responder. Primeiro, conceitue o que é o Evangelho. E aí a dica está lá em Romanos 1. O que é? Conceitue. Segundo, me apresente o Evangelho. Esse é o mais difícil.
Acredite você ou não, esse é o mais difícil. E terceiro, qual é a significância ou as aplicações disso para a vida? Porque se a gente vai sair em missão para plantar a igreja, e se os irmãos entendem que estão em missão do Senhor Jesus também, essas 3 perguntas têm que ser muito claras. Uma vez eu precisei fazer um aconselhamento para uma determinada pessoa, e esse era um jovem, ele fazia seminário, um rapaz muito capaz, muito inteligente, e não tenho problema nenhum em dizer mais inteligente do que eu em vários aspectos, com muito mais leitura do que eu. E o rapaz em crises profundas em relação ao seminário, em relação a professores do seminário, e em relação à religiosidade, à vida eclesiástica. Crises profundas. E ele tinha uma tese espetacular de monografia, né, pensando em como que a igreja pode influenciar, né, fora no mundo acadêmico. E o rapaz em crise, e eu falei, meu filho, calma, eu não vou conseguir tirar a tua crise, mas eu posso desviar o foco. Prega para mim o evangelho em 5 minutos. Prega aí que eu vou marcar. Peguei o relógio, prega aqui para mim. Em 5 minutos, eu tenho que ouvir e entender. Tu quer ser pastor? Quero ser pastor. Então prega o evangelho para mim. Em 5 minutos. Ele tocou em pontos. Mas sem uma conexão que fez sentido, porque eu sou crente, porque eu sei. Para um não crente, aquilo não faz sentido. Eu falei para ele, olha, a partir disso, preste atenção no seguinte, se você que quer ser pastor, e aí falando para vocês, se vocês querem, de fato, servir ao Senhor com zelo, se você quer ter uma crise na vida, tenha crise pelo motivo certo, é que você não sabe pregar o evangelho. Pronto, eu destruí o rapaz, aí eu realmente destruí o rapaz. Por quê? Porque a ideia de ouvir e entender diz que, e às vezes eu gosto, irmãos, de fazer leituras assim meio que ao contrário, né? Então eu leio a sentença, depois eu leio a sentença ao contrário e tirando alguns aspectos para ver o que significaria se não tivesse aquela sentença. Significa que se não houver tira a palavra pleno da tua Bíblia, do teu texto, tira a palavra pleno. Se você tirar a palavra pleno, a sentença anterior do verso 3 não existe. Não existe. Mas é o pleno conhecimento que conduz a vida e a piedade, daquele que nos chamou. Quem nos chamou, e sempre façam perguntas para o texto, quem nos chamou para a sua própria glória e virtude? O próprio Senhor Jesus. É o pleno conhecimento dele, que te dá vida e santidade. Vamos em frente. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas você se torne coparticipante da natureza divina. Irmãos, eu não tenho muito tempo para explicar esse trecho desse verso, mas fiquem com o seguinte: homens e mulheres que cometem pecado, mas através do pleno conhecimento e da fé e do exercício daquilo que o Senhor nos deu, já não há mais pecado que te condene. Você já não tem pecado. Você já está participando como filho adotivo da família do Senhor. Vamos em frente. Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ok. Ou seja, do que ele está falando? Santidade. Verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Irmãos, atenção agora aqui. Aqui a gente tem uma ordem, vamos ter alguns imperativos, algumas ordens, tá? E às vezes pregar, e você quando prega tem imperativos no texto, a aplicação é fácil. É assim, você quer ser cristão? Faça isso aqui. Aí ele vai dizer, vamos lá. Vou fazer uma leitura rápida aqui, tá? Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês tenham a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, e aí vai embora.
E talvez eu poderia dizer aqui para vocês: vocês estão fracos na fé? É só fazer isso aqui. Mas sabe o que me impede no texto de afirmar isso para vocês? É o por causa disso do verso 5. Por causa disso, significa que, mas pastor, eu não tenho forças, mas pastor, eu não consigo, mas pastor, por mais que eu tente, uma hora... meu irmão, é porque você está tentando fazer pelas suas próprias forças. Preste atenção no por causa disso. Por causa de tudo que já te foi concedido para a vida e para a santidade, agora você tem plenas condições de exercer o que o verso 5 vai dizer. Ou seja, você não vai tentar viver esses pressupostos do verso 5 em diante para tentar ser cristão. Você vai seguir essas ordens porque já foi tudo que era necessário que te possibilitam segui-las. Você foi livre para isso. Sabe o que significa? Que seguir os imperativos de Jesus é nada menos do que viver uma vida de resposta, de amor a Deus. Ser cristão é isso. Ser cristão é lembrar do Evangelho o tempo todo e, a partir disso, construir o meu trabalho, meus estudos, minha vida familiar, minha vida social, a partir do que foi feito, como uma resposta de amor. Sabe? Deus não vai sorrir para você porque você está vivendo essas coisas. Ele está sorrindo para você e está dizendo o seguinte: cara, para de confiar nas tuas próprias forças, lembra do que eu fiz com você, levanta a cabeça, se arrepende dos seus pecados e vamos em frente. Vamos em frente, porque existe um mundo inteiro para ser conquistado, existe uma região inteira, que é o presbitério de São João de Meriti, para ser conquistado. Então não perde tempo, vamos em frente, venha firme comigo, porque tudo que é necessário já foi feito, e se você pecar, você se arrepende e confessa, e a partir disso, as agendas e os afazeres da instituição, elas tomam outro sabor, outro gosto, porque elas são apenas maneiras organizadas de você cumprir a missão. Lá na plantação eu estou pregando, fazendo uma série em Gênesis, eu estou em Caim e Abel ainda, mas eu já estou doido para chegar em Noé, porque estudando e refletindo sobre o livro, eu vi o seguinte, porque o texto diz que Noé era homem justo, né? E alguém podia dizer, ele era justo porque era eleito de Deus para cumprir a missão. Não! Porque fazia parte da aliança. Não! Noé era homem justo, porque ele foi eleito por Deus e ele amou isso. Você ama ser eleito por Deus? Se você ama ser eleito por Deus, apenas responda isso. Não confiando a sua fortaleza espiritual em orar. Eu sei, irmãos, eu sei que isso é muito estranho falar isso. Porque é muito comum, meu irmão, está fraco espiritualmente, vai orar. Tem que orar sim. Mas orar a partir de qual pressuposto? Do Cordeiro de Deus, que perdoou meus pecados, que foi ressuscitado pelo Pai e me atraiu com armadilhas de amor para perto dele mesmo. E agora eu posso orar. Agora eu posso fazer um retiro, porque o pressuposto correto foi colocado. Mas vamos continuar vendo o que Pedro vai dizer. Paramos no verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, diligência, porque agora entra a nossa responsabilidade diante de Deus, acrescentem a fé que vocês têm. Quem deu essa fé? O Senhor. A fé não é sua, você já tem ela. Por quê? Porque você recebeu vida e condição de vida santa. Então ele está dizendo, você já tem a fé. Você já tem a fé. Só que agora você vai, a partir dessa primeira fé que já te foi dada, trabalhar os pormenores a seguir. Toda hora eu estou encostando aqui. Os pormenores a seguir.
Acrescentem a fé, a virtude, a pureza. Irmãos, se você participa de grupo de WhatsApp que só tem pornografia ou palavrão, sai disso. Sai disso, acrescente a sua fé pureza. Sabe? Evite determinados programas televisivos, não por uma questão legalista, mas simplesmente pelo seguinte, cara, eu fui eleito e eu amo isso. Eu não preciso disso aqui. Eu já tenho o Senhor. Pureza, virtude. A virtude, o conhecimento. Eu não vou destrinchar cada termo aqui, tá bom, irmãos? Eu quero chegar na conclusão de Pedro. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. Você vai perceber como tudo está conectado entre si. Piedade, de novo, novamente a ideia. Veja como tudo leva para uma vida de santidade organizada para a glória de Deus. Porque você já tem vida. A piedade, a fraternidade, o amor entre os irmãos, a fraternidade, o amor. Verso 8, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam inativos nem infrutíferos. Lembra a pergunta que eu fiz lá em Colossenses? Sua vida de fé estagnou? Sua vida de fé estagnou, então você está sendo inativo e infrutífero. Mas você não está sendo inativo e infrutífero porque não está simplesmente cumprindo o que Pedro está dizendo aqui. Como assim, pastor? Vamos para o último verso. Verso 9. Pois aqueles que não têm essas coisas, que coisas? Essa relação todinha que foi dada do verso 5 em diante. Se você não tem isso, Pedro aqui não vai dizer que tu não é crente, não. Tu é crente, ele não vai dizer que tu não é crente. Tu é crente. Aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. Ou numa outra tradução, porque ou pois, a ideia assim, essa é a grande conclusão. Esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Meus irmãos, se o apóstolo Pedro fosse um rapper, agora ele largaria o microfone e sairia andando. Sabe por que a tua vida estagnou? Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está depositando fé na agenda religiosa e não na fonte da fé? Aliás, a minha resposta vai ser redundante, mas sabe por que tudo isso? Porque você esqueceu como que teu pecado é perdoado. Você esqueceu como seus pecados são purificados. Você esqueceu como foi concedido a você todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Você esqueceu o pleno conhecimento daquele que te chamou para a glória dele e passou a calcar a sua fé na religião. Irmãos, o convite do Evangelho e os embates de Jesus Cristo nos Evangelhos, sempre foi com o religioso. Já reparou isso? Se não, leia o Evangelho, qualquer um deles. Mateus, Marcos, Lucas ou João. Jesus Cristo sempre teve brigas homéricas. Não era com pecador, não. Era com religioso. Porque o religioso, ele esqueceu a maneira de como o Senhor Deus providenciou para que nossos pecados fossem purificados. E por terem esquecido que nossos pecados são purificados pela obra de Jesus, se tornaram orgulhosos e arrogantes a cumprirem afazeres religiosos. E a partir dos afazeres religiosos, passaram a tratar aqueles que não vivem como eles, como inferiores.
E a consequência é simples. Ou você se torna um religioso, igual, sinônimo de cínico, ou você se torna alguém muito cansado e muito triste. Mas o Evangelho de Jesus, que é o extremo centro de tudo isso, te convida. E o dia do arrependimento, o dia da volta, não é ontem nem amanhã, mas é sempre um dia chamado hoje. O Evangelho de Jesus te convida a olhar para aquilo que ficou para trás. Sabe? Lembra da carta de João à igreja de Éfeso, de Apocalipse? Olha, o problema de vocês é que vocês abandonaram o amor. Vocês abandonaram Jesus. Vocês estão fazendo tudo certo. O convite é para você que está cansado, sobrecarregado, lembrar que aquele que te convida disse que o fardo dele é levinho, levinho. O convite é para você dar um respiro bem fundo, um suspiro, sabe? Dá um suspiro bem fundo aí, onde você estiver. Puxa fundo o ar, enche o peito e solta. E lembra que seus pecados estão perdoados em Jesus Cristo. E por isso você vai viver eternamente. E enquanto está aqui, você vive em missão por amor a Ele. A partir disso, você vai voltar a sorrir. Vamos fechar nossos olhos?